Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de conversar e conhecer a história de quem faz história em Governador Valadares, principalmente no segmento de moda. Falo dele, o grande e renomado empresário Pedro Maciel Filho, líder da Estereótipo Multimarcas, uma referência no segmento de moda aqui na nossa cidade, e hoje tenho a honra de conversar com quem é referência. Pedro, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra do tamanho do mundo poder ter uma pessoa da sua magnitude, da sua capacidade aqui ao meu lado e, claro, conhecer a história de quem faz história, melhor dizendo. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Gustavo, olha, quero dizer primeiramente que a honra é minha. Eu sigo o seu trabalho e acho fantástico. E a oportunidade de Valadares, as pessoas que acontecem, que fazem o Valadares realmente girar, vir aqui, isso inclusive impulsiona outras pessoas, inspira outras pessoas. Eu acho que esse deve ser o foco da sua matéria. Sim. E isso você faz com excelência. Eu quero te dar os parabéns já desde o início. Ô, Pedro, muito obrigado pelas palavras vindas de uma pessoa como você, revigora a nossa vida, revigora o nosso trabalho. E, Pedro, toda história de sucesso possui um início na trajetória. E hoje a Estereótipo é uma das grandes empresas, se a gente pegar de todos os segmentos possíveis existentes na nossa cidade, a Estereótipo é uma dessas grandes empresas da nossa cidade. Mas, como eu disse no início, toda história tem um início. Qual foi a origem da Estereótipo Multimarcas? Então, Gustavo, a Estereótipo está em Valadares desde 1999, ou seja, 24 anos. E a origem dessa história, eu sempre fui envolvido na área de modas, sim, na área têxtil inicialmente, que inclusive quando eu abri minhas empresas em Governador Valadares, era a Rabit é uma empresa familiar, é de um cunhado meu. As primeiras franquias, as primeiras lojas da Rabit de varejo, lojas próprias, foram minhas. Eu tinha uma loja no centro, aqui na Barão do Rio Branco mesmo, e outra no shopping, como nós dissemos anteriormente. Exatamente. A Barão do Rio Branco sempre foi meu berço. Está na sua história. Exatamente. E então eu tive uma grande escola, uma empresa realmente muito forte, com empresário muito sério. Meu cunhado é uma pessoa de um dinamismo e realmente inspirador. Então eu tive um pontapé muito grande. A partir de então, eu comecei a imprimir o que eu realmente queria da minha vida, o que eu enxergava de moda. Eu tive realmente a base, a sustentação, e daí então é como se faz com o filho. O que você quer fazer. Exatamente. A partir de então? Então, a partir de então, não só no eixo nacional, o que tem de acesso a grandes eventos, desde o São Paulo Fashion Week, o Minas Trend, até mesmo a Semana de Moda em Paris, a Semana de Moda em Nova York. Então, quando se tem perspectivas e quando se é novo, você tem um gás total, né? E assim foi a minha trajetória. A partir de então, o que eu pude assimilar e trazer desde informação de produto, de moda, atendimento, uma displayagem interna na loja, um formato bacana, sim, uma loja que tenha dentro que você consiga chegar e ter uma experiência, vamos assim dizer. Não apenas encontrar produto. Porque um produto você encontra em diversos estabelecimentos comerciais. Claro. Que seja do vestuário, que seja um perfume, um aparelho de telefone. O que você sair para encontrar, você encontra em diversos estabelecimentos. Mas a Estereótipo se preocupou em algo além, em você ter uma experiência. E sempre uma experiência positiva dentro do possível. Com certeza. Ninguém consegue estar aí atingindo todas as expectativas, mas nós fazemos o possível para que a pessoa entre em nossa empresa e perceba que nós, desde a base, que é o momento da compra, a você chegar dentro de nossa empresa, como lhe entregar esse produto, sim, como lhe passar as informações, desde técnicas a realmente a praticidade de cada produto. Então, nós procuramos ter desde as melhores marcas, mas com comunicações pertinentes a essas marcas. Então, eu sempre me preocupei muito com o treinamento de minha equipe. Sim. Já os levei desde para São Paulo, já os levei... As equipes têm
elas se renovam, Claro. né? Mas eu tenho uma funcionária que é Flávia. Você tá lá desde o início. 24 anos que está conosco. Que ela, desde grandes eventos, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, está sempre conosco, porque ela chega com esse gás, com essa adrenalina, sim, onde comigo ela consegue estar realmente transferindo esse combustível para a equipe. Sem contar o Janderson, ele é dentista, hoje ele trabalha com harmonização, mas ele é ligado à moda até antes de mim, porque a família, sim, dele já trabalhava com moda. Então, ele é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande. Inclusive, sim, o nome Estereótipo foi ele que deu a loja. Participação importantíssima. Importantíssima. Então, eu sou um ser humano muito privilegiado. Eu tive elementos, fatores e pessoas que contribuíram, como eu disse lá atrás, a história do meu cunhado, sim, com a Rabit, juntamente com a minha irmã. Flávia, que faz parte importante. O próprio Janderson. E todas as pessoas que passaram a minha equipe. Hoje eu encontro pessoas que foram meus vendedores, desde a loja Shop e tudo mais, que são grandes empresários que me agradecem. Pedro, como você contribuiu, sim, para a minha formação? Hoje, quando eu vejo algum funcionário desinteressado dentro da minha empresa, eu lembro como você trazia gente. Hoje eu vejo a dificuldade que você teve. Porque mexer com pessoas, às vezes, exatamente, você tem que ter diversas formas de despertar aquele gatilho, né? E Pedro, hoje a Estereótipo, não só hoje, mas já há vários e vários anos, ela possui um nome e literalmente é uma marca que é uma marca dentro da cidade, no seguinte sentido. A Estereótipo, ela é uma das grandes referências, se não for a referência, no segmento de moda em Governador Valadares. Feito esse preâmbulo, qual o tamanho da responsabilidade de estar à frente de uma empresa que é tida e a vida como exemplo e espelho, não só para consumidores, mas também por outros empresários? Gustavo, então, eu, óbvio, que tive muito trabalho para construir isso e não vou ser humilde. A gente reconhece isso, até mesmo porque ninguém chega a algum, claro, lugar na vida. As pessoas não podem mensurar, né, diminuir ou aumentar os sonhos de cada pessoa, cada um tem os seus projetos pessoais, mas ninguém chega a algum patamar acidentalmente. Exatamente. Tudo isso foi idealizado, muito bem projetado, óbvio, com muitos obstáculos, com muitas situações, mas eu vou além. A Estereótipo, ela é uma história, uma referência não apenas para Valadares, dentro de Minas Gerais. Eu estava essa semana em Belo Horizonte, onde uma marca convidou os 8, não maiores, melhores lojistas. Esses melhores são em que aspecto? Em posicionamento, sim, de como chega dentro de um escritório, um showroom, e se comunica com a marca. Não é que eu tenho que chegar lá e comprar 300 mil de uma marca. Sim. É o que eu comprar, o que isso se refere, claro, dentro de cada marca. Então, eu fui convidado para que eles fizessem corner dentro da minha loja, desde que eu construo nas redes sociais a tudo mais. Então, nós realmente chegamos a um patamar onde eu estou muito feliz, mas isso atribui ainda mais responsabilidade, porque você chegar a um nível, sim, ok, você se manter é uma história que requer uma energia muito maior. Então, eu tenho essa consciência. Não tenho mais de 18 anos de idade. Então, essa maturidade traz isso pra gente. Sim. É lógico que eu não tenho aquela ousadia que eu tinha em 2002 ou 99, mas hoje eu tenho comigo uma construção. Então, essa construção, ela, como você falou da marca, hoje eu tenho produtos da minha marca, eu tenho produtos da Estereótipo, que o cliente chega dentro da loja, às vezes, procurando pelo produto da Estereótipo. O que é esse produto da Estereótipo? Ele está aliado aí a toda a qualidade que eu conheço dentro de grandes marcas, como uma Reserva, como uma Animale, como uma Foxton, uma Calvin Klein. Eu consigo trazer isso para um fornecedor produzir a Estereótipo falando essa mesma linguagem, sim, de qualidade, de produção, do que é a peça. Então, um empreendedor, um empresário hoje, ele tem que ser multifuncional. Sim. Essa multifuncionalidade, ela inclui humildade, ela inclui uma autoconfiança. São coisas que parecem que estão distintas, mas elas são importantes. Exatamente. Porque você tem que ter esse olhar o tempo todo.
E o principal, o teu colaborador, as pessoas que estão contigo, têm que entender para que caminho você quer chegar. Então, isso é muito importante e isto eu a cada dia tento fazer de uma forma mais clara, onde eu consiga realmente me manter no patamar que, como eu lhe disse, não foi fácil chegar, mas na verdade eu fiz isso com muito prazer. Então isso tudo fica muito leve quando você faz, tendo o entendimento e a autopercepção e sabendo, por exemplo, hoje eu estou bacana, mas para que daqui a 4 coleções, a 5 coleções eu me mantenha, eu tenho que me informar. E pegando um gancho nisso que você acabou de falar na sua última explanação, se tem uma palavra que o empresário, dono de uma empresa voltado para o segmento da moda, precisa ter em mente e sempre estar ali no radar, é a palavra atualização. Por que eu cheguei nessa palavra? Trabalhar com moda é estar atento às novas tendências ou às novas atualizações. Como é que faz para poder se manter antenado para fazer com que as melhores peças, as melhores roupas possam chegar dentro da sua empresa? Então, isso é importantíssimo. Às vezes, os empresários da área de moda não se atentam para isso. Nós temos vários veículos. As grandes marcas hoje em dia têm grandes divulgadoras do que são as tendências, porque antes, no Brasil, nós trazíamos muitas informações de tendências da Europa. Sim. Hoje em dia está quase que se invertendo. O Brasil está muito forte. E é uma grande verdade. Exatamente. Então nós temos grandes comunicadoras. Eu não estou dizendo isso só de uma passarela como a Gisele Bündchen. Uma Silvia Braz, que é uma mulher fabulosa da área de moda, elegante. Então, a gente se atualiza. Quando a gente dizer nos atualizar, isso é muito importante, porque as coleções, não só de uma estação para outra, ela muda. O inverno de 2023, diferente do que eu comprei essa semana, que vai ser o de 2024. Quando eu digo diferente, não é apenas em cores. Sim. Que, aliás, quando eu cheguei aqui, eu te elogiei que você está muito atualizado e muito antenado. Obrigado, muito obrigado. E o homem cada vez mais, mudando um pouquinho o assunto, o homem cada vez mais está com essa ascensão. É preocupando desde uma terceira peça, sim, ter um blazer bacana, é preocupando, de repente, ter uma camisa por baixo, uma camisa que seja um buclê, que tenha informação, uma calça com um corte mais atualizado. Então, o homem mudou muito o comportamento, sim, de se vestir, e isso aqui em Valadares a gente gosta de contribuir, porque a pessoa chega dentro de nossa loja, eu sei que você gosta de uma calça tradicional e tudo mais, mas chegou uma calça que tem um corte, um bolso faca e tudo mais, Gustavo, bacana, você acabou de fazer sua compra, mas vem cá, vamos provar, eu acho que é legal. Claro. Então, de pouco a pouco, a nossa missão humana, né? Nem só profissional da moda, a nossa missão humana a gente, sim, consegue fazer, que é fazer a pessoa entender isso aí, de provar novas tendências. Mas a atualização, nós temos desde dentro dos nossos escritórios de showrooms, que antes de se fazer uma compra é bom você chegar com o tempo, claro, e ter a capacidade de ouvir. Eles vão lhe passar ali desde o tema da coleção, claro, qual foi a inspiração. Então, moda é isto. Você tem que o tempo todo entender que você precisa de ter um novo olhar. O que ano passado não estava legal é desde uma cor ou uma modelagem, porque a moda é cíclica. A calça com cintura mais alta, daqui 5 anos já está lá embaixo, que se você usar aquela calça baixa, você está ultrapassado. Então, a moda realmente ela vai e volta. E uma representante de uma marca que eu trabalhei há 20 anos atrás, a Vidibula, uma marca que foi muito famosa no Brasil inteira, fabulosa. Tá, ela existe ainda, sim, mas vou me referir a um momento que a representante chama Lena. Eu não tenho contatos atuais com ela, mas eu me lembro dela dizer isto. E na época, como eu tinha 25, 26 anos, eu achei até meio desnecessário, mas aí hoje eu trago isso realmente. Que a moda obriga, inclusive, nós nos mantermos com uma aparência mais inclusiva, exatamente, mais atualizada e mais jovem. Por quê?
Porque a forma de você vestir diz muito quem é você. Com certeza. Então, se eu estou dizendo isso porque pessoas que eu estudei, que eu fiz faculdade há 20 anos atrás, você encontra aquela pessoa em todo sentido com a camisa que ele usou há 20 anos atrás. Então, se você é desde uma cor, se hoje está usando uma camisa que a manga está dobrada, eu estou vendo isso em editoriais, eu vou estar fazendo. Se hoje está usando uma calça que seja color, eu vou estar colocando. Então, a gente que trabalha com moda, a gente automaticamente se insere. E quando eu estou dizendo isso, não é porque a pessoa que eu estudei há 20 anos atrás não entende nada de moda. É porque a rotina dela é outra. De repente, aquela pessoa fica o tempo todo envolvida no escritório, em alguma coisa, que ela não se atenta. Então, nós, eu não digo nem que é um benefício, mas obrigatoriamente a gente acaba se atualizando. Então, a gente traz isso para que a gente fique com essa... Quando digo aparência jovem, não é só para manter um rostinho bacana. É a sua expressão. Exatamente. Eu, de repente, vou estar me comunicando aí com alguém que realmente hoje está num contexto preocupado com a balada, alguma coisa assim, Sim. que não é o meu foco. Eu estou vestindo o que está atual porque eu quero isso para o meu dia a dia, para dentro da loja. Você tem que chegar dentro da minha loja, eu tenho uma certa comunicação. Você imagina você chegar num consultório de um dentista e ele faltando um dente. Você vai abrir sua boca para ele? Jamais. Não. Então eu tenho que passar uma credibilidade. Então eu digo que às vezes eu volto do escritório, dos showrooms, eu vou trocar meu guarda-roupa inteiro. Para estar atualizado. Exatamente. Porque aquilo ali você viaja, a moda é muito gostosa. Sim. E eu acho que o grande segredo de todo esse resultado é porque eu amo realmente. Certeza. Eu amo. Eu não faço isso com pesar. Se você, às vezes você fala assim, nossa, eu vou dar férias para o meu funcionário que já tem 1 ano e meio que não sai de férias. Se for olhar assim, tem 25 anos que eu não saio de férias. Porque eu saio, Pedro, mas você viajou? Sim. Eu viajei, mas eu fico 24 horas pensando. Ligado ao trabalho. Desde a câmera, olhando como é que está. E aí as contas estão pagas, a programação, estão entregando a mercadoria dentro da nossa logística. Então, o funcionário, ele saiu de férias, será que eu voltei, a loja está aberta, pegou fogo? Não sabe. Então, mas por que eu não me canso? Porque realmente é prazeroso. Claro. Então eu acho que se você é um arquiteto, se você é um advogado, se você é um empresário, se você é um jornalista, é fazer aquilo com amor ou muda de área. Porque senão você vai chegar um tempo, você pode estar até muito bem sucedido, mas cheio de sequelas, e até doenças aí da alma, porque não fez algo que lhe fizesse bem. Então, a minha primeira pergunta, antes de ser um empresário ou uma pessoa que tenha representatividade, eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo bem, e o que eu faço, eu posso contribuir com o quê? Existe aí uma campanha do Outubro Rosa, eles estão precisando de uma doação, eu tenho várias caixas ali de mercadoria de 3 coleções atrás, por que eu não vou doar? Então, não é porque um médico, as pessoas da área de saúde têm várias formas de ajudar o próximo, um político. Sim. E eu vou só falar mal do político? Eu não posso ajudar o próximo? Na minha igreja está acontecendo um bazar, eu não posso... Tem mercadoria ali que até adoece a empresa, porque tá aquele negócio ali há tantos anos que o cliente vê, nossa, eu vi isso aqui há 5 anos atrás, isso aqui está hoje. Então, eu não só faço o que eu gosto, mas eu tento fazer com que a parte humana, o dia que eu saí dessa vida, eu lembrar do tipo, eu fiz, tive meu reconhecimento e ainda fiz bem ao próximo. E se fazer o bem ao próximo é fazer bem a tia, ninguém não. É alguém que você não conheça. E há pessoas que às vezes vão, porque você lá atrás fez... Você não tem que se lembrar, você não tem que contar. Eu acho que a gente tem não só fazer, como eu te falei, de uma forma que tenha representatividade, mas fazer o que a gente pode fazer para o próximo em todos os sentidos. É óbvio que a minha empresa, como qualquer outra, abriu os postos com fins lucrativos. Sim, claro. Eu não tenho uma ONG. Mas preciso só de ganhar. Sim. Dinheiro não é tudo, né? Eu acho que ele é uma... Não é nem consequência fica pesada, é uma sequência é um fruto de um trabalho bem feito. E... tendo em vista que se você faz isso com excelência, vem tudo
ao seu redor. Você teve a preocupação de sempre ter dentro da sua loja não só produtos de boa qualidade, mas ter o orgulho de eu nunca ter tido um produto falso dentro da minha empresa, de se houve um atendimento que não ficou com excelência e chegou ao meu conhecimento, eu ter humildade. Eu quantas vezes já fiz contato com o cliente pedindo desculpa, me retratando. Então, eu acho que essa multifuncionalidade e você ter o olhar realmente para dentro do seu negócio apenas não é bacana, você tem que ter um olhar de fora. Sim. Eu adoro sair fora de minha empresa, nós somos vizinhos aqui, e vir para a calçada em frente, onde tem uma ótica, e olhar como as pessoas enxergam a minha empresa, Sim. é a minha vitrine, se na minha porta tem um grupinho de funcionário parado batendo papo. Então, a gente tem que ter a visão externa, a interna, e conseguir ver a representatividade. Se tem algo que a Estereótipo se destaca, além, claro, de outras competências positivas, é a questão do atendimento. E hoje o atendimento ele é a porta de entrada, mas ao mesmo tempo pode ser também a porta de saída. Qual é o tamanho da preocupação que o Pedro Maciel Filho tem em relação à questão do atendimento dos seus colaboradores para com os consumidores? O tamanho do meu atendimento, da minha preocupação é gigantesca, porque eu considero que o atendimento em todas as áreas, mas na área de moda é o grande diferencial, porque pessoas, para estarem envolvidas em um projeto, para estar envolvido ali na área de vendas, elas têm que ser não só capacitadas, mas elas têm que ser instruídas de como abordar um cliente. Desde um cliente humilde, desde um cliente que esteja com pressa, que tenha uma velocidade. Então, a minha preocupação com o atendimento, hoje em dia, eu acho que é a alavanca principal que move a empresa. Então, quando há uma troca de funcionários, não só desde o processo seletivo, que a Valéria Moll nos ajuda muito, que é a psicóloga dessa área aí de recursos humanos e comportamental, a Jaqueline Andrade, que faz o treinamento, que eu já vi ela aqui, a introdução às técnicas, a sequência, que é a Flávia, que é minha gerente, que faz isso com maestria. Sim. E tendo o meu suporte. Então, no momento onde eu estou dentro de loja, eu gosto de dar muito para você entender o que é o atendimento para mim. Eu gosto muito de dar o feedback imediato. Saiu um cliente, dizer ao colaborador, olha, você não prestou muita atenção na pergunta dele. Eu acho que, em certo momento, ele teve uma necessidade aí de uma resposta sua. Se realmente aquilo ali estava adequado para a situação que ela estava. De repente, ela tinha um casamento ao dia. Sim. De repente, ela estava querendo presentear o marido, que era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de usar uma certa cor ou uma modelagem que fosse mais atualizada. Então, a gente dá esse feedback. Ou a abordagem, você olhou para a cara do consumidor, do nosso cliente que está aqui dentro da loja, olhou, teve um belo sorriso. Porque ninguém sai para o primeiro encontro com o namorado de cara fechada, sabe? Então, aquele primeiro contato com o cliente, um sorriso, uma pessoa agradável. Porque hoje em dia, às vezes, você chega dentro das empresas, a pessoa te atende assim, ó. Tipo aí assim, não, né? Você está me incomodando, né? E eu estou dizendo porque eu sou consumidor. Sim. Eu, às vezes, hoje em dia, eu não compro, depois que tem filho, a gente não compra nada pra gente, só compra pra filho. Às vezes, você pergunta pra pessoa, se aquele tênis ali é um couro, se é uma napa. A pessoa quase te pergunta, para que você está querendo saber disso? Então, as pessoas, às vezes, não entendem qual é a função dela. Então, eu gosto muito de conscientizar os meus colaboradores. Meus colaboradores não é só quem está na linha de frente, que é o vendedor, não. Sim. Uma das minhas melhores vendedoras hoje em dia é a menina do caixa. Ela é atenta, ela é astuta, ela conhece o produto e ela tem um olhar realmente para o cliente de entender o que ele quer. Sim. Então, a menina que trabalha no escritório, ela vai para frente. Eu que fico na retaguarda em épocas de grande movimento, eu nem entro no meu escritório, eu fico ali na frente. Então, a gente tem que estar, além de todo o conhecimento técnico, de características, benefícios, as vantagens de cada produto, esse tratamento com o cliente. Então, eu me lembro lá na minha época de Rabite, há quantos anos atrás, um dos melhores atendimentos que eu tinha, um menino, ele tinha um sorriso tão cativante
que eu acho que era incapaz da pessoa procurar uma camisa preta, com aquele sorriso que ele expressou, ele Mudava. falava que ele não tinha camisa preta, mas a Sim. pessoa queria conhecer a camisa amarela Sim. dele. Porque ele cativou. Então, as pessoas atualmente, elas não estão com o devido olhar de como pode estar trazendo, realmente fidelizando aquele cliente. Então, uma abordagem ela é muito Sim. importante. E o desenrolar disso aí é tudo falando verdade do produto, porque você vai pegar lá uma jaqueta que ela é um moletom, eu vou falar que aquilo é um fleece. Sim. Eu tenho que falar a verdade. Claro. Para que eu fale a verdade, eu tenho que ter conhecimento de técnicas de produto. E hoje em dia tudo é muito fácil, desde os tags, as etiquetas dos produtos, tem todas as informações. Então, se o seu colaborador tiver iniciativa, além de tudo que eu já trago de informações dos showrooms, desde campanhas, o que é o produto, que modelagem, que cores e tudo mais, as informações técnicas de cada produto, que composição é isso aqui? Isso aqui é algodão, é um misto de viscose com linho. Isso a gente tem que plantar esse interesse no vendedor. E isso a gente faz. Quando ele chega, a gente... Primeira coisa é dizer a ele: o que você acha que é um consultor de moda? Um consultor de moda tem que se apresentar, se comunicar de que forma? Então, a primeira coisa é a pessoa se autoconscientizar. Eu me lembro quando eu entrei no banco, eu já trabalhei no Bradesco, no Espírito Santo, eu fazendo novo, sei lá, tinha 19 anos, eu fazendo esse exercício. Como um bancário se comporta? Sim. Como que eu quero que os clientes dessa agência me enxerguem? Então, eu sempre tive essa humildade e essa capacidade de pensar, eu tenho que me remodelar, eu tenho que ter a preocupação que imagem vão carregar de meu profissionalismo. Então, eu não sei se eu tenho todas as ferramentas, mas eu tento despertar esse gatilho das pessoas quando entram na empresa. Que é a hora que você tem um bate-papo mais tranquilo, né? Desde uma entrevista inicial para contratação. Eu gosto de dizer isso porque a pessoa vai entender a minha filosofia de trabalho. Porque eu não estou querendo uma pessoa só para passar ali, dobrar as camisas, passar um cartão e fazer um recebimento. Eu quero que as pessoas entendam o porquê que eu montei aquela loja. Sim. Por que a Estereótipo chegou nesse patamar? É porque a gente que realmente... O atendimento, ele é o diferencial. Nessa pandemia que nós ficamos isolados, fazendo muitos atendimentos por WhatsApp, virtuais, nas redes sociais, como a gente estava sentindo falta, eu particularmente que sou acostumado ao comércio tradicional, humano, né? Do calor humano. Sim. Então, e aí? A pessoa está na minha frente, eu vou virar uma máquina? Não, eu vou passar essa mensagem. E a gente tem que entender que se você não for acessível, a pessoa não vai voltar à sua empresa. E esse acessível em tudo. Você comunica de várias formas. Exatamente. Verbalmente, né, com todas as informações dessa área. E a sua comunicação, a sua expressão facial. Um olhar vai lhe dizer se você é bem-vindo ou não. Então, a gente tem que ter essa preocupação em todos os sentidos. E às vezes as pessoas são muito novas e não entendem que o gesto de eu pegar se o meu telefone tocou mais de 2 vezes, é da escola do meu filho, você lá com o meu cliente, eu falo: Gustavo, você me dá só um minuto? Vocês estão ligando a coordenação da escola? Eu só vou falar que eu estou ocupado aqui, porque o principal é você que está na minha frente. Claro. A não ser que aconteceu algum incidente, para eu que tenho 3 filhos na escola, toda semana me ligam 2 vezes, algum menino caiu, enfim. Então, e eu vou passar a bola para frente. Agora, se eu simplesmente o telefone tocou, eu virei as costas e saí, você fala: que cara grosso. Sim. Então, e isso as pessoas... Você fala assim: mas que bobagem, por que o Pedro tá falando isso? Tem muitas pessoas que fazem isso. Sim. E às vezes você está dentro do escritório de showroom, por exemplo, o representante da reserva, eu conheço ele desde o primeiro dia que ele abriu o escritório. Sim. Então, ele é um cara que eu tenho uma comunicação fabulosa com ele. Então, eu chego dentro do escritório dele, e se ele está ocupado e tudo mais, ele fala: Pedro, só um minutinho que eu resolvo. Tá tudo certo. Mas agora você chegou numa primeira compra num determinado escritório. A pessoa está tentando atender você, mas as 3 pessoas e tudo mais. Você fala: será que essa pessoa está realmente interessada que eu conheça o produto dele?
Então, eu adoro transferir isso para dentro do meu espaço. Claro. E aí, será que o Gustavo foi dentro da minha loja e conseguiu comprar? Porque às vezes você tá não é nem querendo comprar, você tá precisando comprar e a Exatamente. pessoa que está te atendendo não deixa comprar. Pedro, quando eu te vejo, percebo o seu amor pela moda, pelo empreendedorismo, pela relação de pessoas, de estar sempre inserido dentro da sua empresa para poder se comunicar com os seus clientes, também, claro, com os seus colaboradores. E também penso que a vida é feita de relacionamentos e a vida é feita de pessoas. Todos nós possuímos pessoas, temos pessoas especiais na nossa vida, seja no contexto profissional, mas principalmente na vida pessoal. E quando eu vejo você, eu lembro de um trio: Luísa, Valentina e Vitor. O quanto que esse trio é importante na vida do Pedro Maciel Filho. Então, você chegou a fazer engasgar agora. Na verdade, é um presente do céu, mas como eu disse antes, na minha vida profissional, nada acontece ocasionalmente e Sim, acidentalmente. Quando eu me entendi homossexual, eu já tive namoradas no passado, inclusive em um certo momento até pensando em casamento e ter filhos e tudo sim, mais. E quando eu me entendi realmente, quando eu me percebi, porque isso as pessoas às vezes não entendem. A pessoa nasce homossexual, mas dependendo do meio que vive, sim, as informações que tem acesso e tudo mais, as pessoas demoram a se perceber. Há pessoas que se casam com mulheres, enfim. E não é porque quis enganar alguém, porque realmente não se entendia, não se percebia. sim. Mas, enfim, eu só acessei antes a informação pelo seguinte. Quando isso foi uma coisa percebida e entendida na minha vida, uma das grandes coisas que me incomodava era o fato de eu não ser pai. Porque eu tenho uma referência tão grande de amor de pai e mãe. A minha mãe é ela que conduz tudo, assim, sabe? Até hoje, às vezes eu tô vindo trabalhar, eu ouço uma música que me lembro dela. Minha mãe já faleceu há 25 anos. E ela é muito presente em minha vida. Então, esse amor que eu tive dela, eu falei, ele não pode morrer aqui, eu quero Sim, passar ele para frente. E isso não era uma obrigação, mas isso era uma coisa que eu via que a humanidade, eu poderia trazer benefícios para a humanidade em colocar seres humanos que tivessem a consciência de tanto amor, assim, sim. desde pro vizinho, para uma comunidade e tudo mais. Então, com o passar dos anos, eu e Jans tínhamos projeto, inclusive, de adoção, mas a adoção para um casal gay é muito demorada. Às vezes, você traz a criança para dentro do seu lar por diversos motivos aí, por embaraços jurídicos, aquela criança volta para o lar, para o lar transitório de novo, que seja uma entidade. Então, resolvemos não nos expor a isso, embora o Jans soubesse que era um grande sonho meu. Quando tivemos uma oportunidade em São Paulo com um casal de amigos que são de Israel. Eles eram cônsul aqui no Brasil de Israel. É, o Janson gostou muito daquele formato de família. Eu confesso que eu levei o Janson até esse casal Sim. para ver o que ele ia achar, porque eu nunca quis ter aquele peso de um dia na história o Janson dizer: tá vendo? Olha quanto trabalho, olha quanto problema, ou alguma coisa, ou esses filhos foi sonho. Eu queria que fosse tanto o sonho dele quanto o meu. Sim. E eu tive essa habilidade, essa inteligência de nunca impor. E muito pelo contrário, quando ele conheceu, eu inicialmente fiquei tão feliz na hora que ele falou isso, mas eu agi com naturalidade. Sim. Ah, então vamos conhecer mais do processo, porque isso não se faz no Brasil. Hoje em dia faz barriga solidária, mas barriga de aluguel realmente não se faz no Brasil. Então, a partir de então, começou a ser um sonho com a possibilidade de se materializar. Então, Deus foi tão generoso conosco que nós tínhamos um projeto de fazer
dois processos aí da barriga de aluguel, e realmente foram 2 processos, só que um veio um bônus, que veio Luísa e Valentina. Olha. E isso é a prova maior que Deus nos achou merecedores, porque se não cai a folha de uma árvore sem que seja a vontade de Deus, a prova está aí. E nós fazemos isso hoje em dia. Eu, para ser sincero, quando eu olho do meu quarto, aquelas crianças brincando, que seja na piscina lá, eu tenho vontade de chorar. Porque aquilo ali era uma coisa impossível de se acontecer. Então, há pouco tempo, nesse mês, agora passou a matéria no Fantástico novamente, e eu estava numa convenção no Rio de Janeiro, e uma pessoa me reconheceu e falou assim, eu falei assim, é bacana, já tão grandinho isso aqui. Ele falou, bicho, você já pode morrer. O que você fez da sua vida? Eu falei assim, olha, isso é além, é mais do que você pode imaginar. Porque há pessoas que dizem, eu era feliz, eu não sabia. Eu sou feliz e sei. Eu tomo posse disso a cada minuto. Porque eu sei que o fato de nós dois hoje estarmos aqui, de nós termos acordado, termos a mobilidade, o simples fato de respirar é uma dádiva de Deus. Agora, eu ter conseguido trazer aquelas crianças para o meu lar, que onde já tinha uma família, que era eu e Jansen, e hoje a família Janderson, Pedro, Luísa, Valentina e Vitor, é muito grande. E isto em uma família onde já não tinha história de netos mais. Meu sobrinho mais novo já tinha 20 anos, o do Janderson também, 20 anos. E o Janderson tinha 3 sobrinhos, 4 sobrinhos, e eu só tinha 3, então nossas famílias dobraram de tamanho. Aquelas minhas irmãs, as irmãs de Jantos, os natais passaram a ser aqui em Valadares, coisa que linda. são todo mundo de fora. Então, casa cheia. Casa cheia. E eles são seres iluminados. Então, tudo que nós podemos trazer de informações religiosas, de uma boa... A gente procura, eles estudam no genoma, de uma escola onde os acolha em todos os sentidos, não só de ser uma escola de excelente nível de aprendizado, mas de uma escola humana, de uma escola que realmente abrace minha família. A parte religiosa, de participar desde um coral, de fazer o catecismo, tudo. Então, tudo que me foi atribuído de valores, como eu disse inicialmente da história da minha mãe, eu estou passando. E aquele abraçar, de deitar e falar assim, você é o presente de Deus. Então, isso é tão percebido e transferido que uma de minhas filhas, Valentina, que faz 9 anos esse mês, uns 2 anos atrás, olha que coisa divina, como que é muito superior ao meu entendimento espiritual. Essa garota, sentada na cama, nem estava na hora de dormir, ela já estava de pijama, nós tínhamos feito uma oração, mas íamos ainda pegar um livro para ler. O Janderson acho que não estava no quarto, estava eu, ela e o Vitor, a Luísa não estava, acho que a Luísa estava na sala de TV indo com o Janderson. Ela disse, eu quero te agradecer, porque se você não tivesse feito força, eu não existiria. Menino, eu olhei para aquela garota, eu engasguei, eu falei, gente, quem mandou essa menina falar isso? Então, olha, para você ver, uma criança de 6 anos, sim. Então, Deus entrega pra gente muito mais do que a gente pede. Eu tô dizendo, não foi só na quantidade, igual nós tínhamos programado 2 filhos, vieram 3. Vieram seres fabulosos. E hoje existe uma comunidade em torno dos meus filhos. Nós temos um grupo que se chama Domingo no Parque. Que esse grupo é o quê? Na verdade, eu e Jansen praticamente não passavam. Num ano, a gente passava 5 finais de semana por ano aqui em Valadares. A nossa vida era toda fora, sim. Desde ligada à área de modas a nossos amigos que eram fora, enfim. Nós tínhamos um outro foco de vida. Então, quando as crianças nasceram, era difícil a logística de levar 3 crianças lá para o balaio de manga, para um restaurante que, sim, seja para sentar. Desde uma criança ter uma demanda, imagine trocar fralda de 3 crianças. Você imagina bem a alimentação individual de, sim, cada uma delas. Então, nós temos um grupo de amigos que fala, vamos fazer o contrário, vamos para sua casa.
Vamos fazer um domingo no parque alegre, desde estar todo mundo sentado na grama. Um trazia um pernil, a outra vinha fazer um japonês, todo mundo muito prendado. Sim. Então, as madrinhas vinham e os amigos mais próximos estão conosco. E isso, quando a gente diz isso, eu acho relevante dizer, porque as pessoas pensam que fica fechado em gueto. Eu e Jantos não temos um gueto, a gente não tem só amigos gays ou só amigos héteros. A orientação sexual da pessoa para nós é um acidente. Sim. Inclusive, em um outro momento, quando eu fui falar desse contexto, numa matéria que a gente foi fazer, que eu fui parar e analisar onde, sei lá, uma proporção de 70%, 80% não eram gays. Não tem uma obrigatoriedade de meus filhos crescerem só no meio gay. Sim. Ou só no meio hétero. Eu acho que nós temos que estar com pessoas que tenham consciência do que é amor, do que é respeito, do que ficar preocupados com aquela convencionalidade. Ah, porque um lar normal... O normal é o quê? Eu casar com uma mulher, chegar em casa bêbado, bater na minha mulher... Ou é eu chegar em casa, meus filhos verem eu trazer um presente para o Janto do dia do aniversário dele. Ele chega de viagem, traz um chocolate para mim. Onde que está a normalidade? É no gesto do amor ou um lar, um homem e uma mulher? Então tem muitas análises. E eu não vou entrar em méritos religiosos. Minha família é religiosa. Eu tenho 3 irmãs evangélicas e uma católica. Meus filhos, os Jantos, somos católicos. Inclusive, um dos tios do Jantos é um padre. Nós fizemos questão de batizar nossos filhos na igreja e tudo mais. Mas, então, eu não vou entrar nesse mérito aí de religiosidade, mas é só para levar a uma reflexão. Onde que está a normalidade? É onde existe amor, que é onde existe Deus, ou onde existe as pessoas dentro de um padrão pré-estabelecido? Então, essa é a nossa filosofia de vida. E esses 3 filhos que nos foram confiados, nós queremos... São seres humanos. Podem não serem pessoas envolvidas na vida, de não quererem ter uma profissão X ou Y que nós escolhemos, mas o exemplo eu e Jantos estamos dando. O tempo todo envolvidos, atualizando. O Jantos, por exemplo, é um cara que já está super estabelecido a profissão dele, mas vai para os Estados Unidos fazer curso, vai estudar. Então, ou seja, já que o exemplo arrasta, eles têm exemplo de montão. Eles vêm para dentro da minha loja, veem a gente envolvido nos processos. Sim. Então, a expectativa é que esses 3 seres humanos agreguem a todos ao seu redor. Que sejam bons colegas de trabalho, já são bons filhos, que sejam bons namorados, bons maridos, esposas, bons patrões, bons pais. Essa que é a grande expectativa. Eu não estou só brincando de casinha, não é só aquela criança que eu gosto de abraçar, não. Eu estou preparando eles para a vida, para serem seres humanos, independente de onde estejam, pessoas do bem. As demais coisas se vão se destacar em cada área que vou escolher. Isso aí já é pessoal. O que eu posso fazer para incentivar é óbvio que eu vou estar fazendo o tempo todo, mas a minha realização já é plena. E eu penso que a de Janderson, a dessas pessoas, porque essas crianças não foram importantes apenas para eu e Janderson, um projeto nosso. Todas as pessoas, nós temos grupos que viajam para a praia. Só tem eles de criança. Todo mundo ajuda a cuidar. Não, hoje vocês podem sair para jantar, você e o Janderson. Hoje eles vão dormir no nosso apartamento para vocês ficarem mais à vontade. Então, mudou-se tudo e eles são luz. Eles trouxeram essa luz para nós. E tendo em vista que, na verdade, houve uma repercussão muito grande, eu vejo, e a gente sempre traz para eles dentro de uma naturalidade, porque às vezes eles já nasceram numa outra era, com outro nível de comportamento e de informações. Luiz, há pouco tempo, pergunta, porque eu e o Jantos estamos juntos há 25 anos,
Luísa perguntou, mas por que vocês são casados só há 10 anos? Aí eu falei, porque no Brasil não permitia. Mas como? Não permitia por quê? Então, às vezes as informações realmente ficam perdidas, mas a gente os mantém informado dentro de tudo possível. Eles sabem quem são as barrigas de aluguel, eles sabem da história dele. Se você trouxer para entrevistar como é que é a história deles, eles te contam tudo, com toda a naturalidade. E inclusive da representatividade. Nós já fomos a batismo lá no Nordeste, onde a capa do álbum daquela família somos nós 5. Eu, o Jans, as 3 crianças, que eles falaram, se vocês deram a cara a tapa, vocês tiveram coragem de mostrar para o Brasil o que a gente não conhecia. E eu, mas o Jans, só aceitamos na época fazer a matéria, que diversas emissoras nos procuraram, é porque eu e o Janso, as crianças nasceram em 2012. Nós fomos conhecer esse processo, 2014. Nós fomos conhecer esse processo em 2012, a gente nunca tinha ouvido falar. Sim. E quantas pessoas não sabiam? Então, eu, inicialmente, no primeiro um ano e meio, eu recebia, por mês, umas 30 ligações. Essas crianças foram feitas na agência. É assim mesmo? Eles queriam saber essa coisa, porque o brasileiro é muito desconfiado, né? É mais então, mineiro. Nós tivemos esse papel social muito bem feito, tanto que essa agência é de Israel, a Tammuz é de Israel. Ela hoje em dia tem um escritório em São Paulo, que hoje em dia aqui tem pessoas que fazem essa sequência. O Dr. Washington, que é um advogado que conseguiu fazer a certidão de colocar o meu nome do Jansen nessa criança, que foi um outro trâmite. Hoje em dia ele faz do Brasil inteiro, porque através dele as pessoas perceberam. Porque nós tivemos, inclusive, por ser os percussores, inclusive, tem essa dificuldade. Como fazer? Porque não havia uma jurisprudência. Em nenhum sentido. Sim. Nem se a gente ia conseguir chegar com essas crianças no Brasil. Sim. Então, hoje em dia, o Dr. Washington, ele tem um contato muito grande com essa agência lá em Israel, que tem o escritório, como eu falei, em São Paulo, e apoiam as famílias, sempre que tem alguma coisa. Ô Pedro, fulano de tal vai te ligar porque querem saber mais como que foi. Porque vivenciar um processo desse é tenso. Eu tinha 2 gravidez paralelamente. Eu ia na igreja praticamente todos os dias, porque nós fizemos tentativas paralelas, só que a das gêmeas deram certo e a outra perdeu. Então, 3 meses depois fizemos a outra tentativa, que fez o Vitor. Então, nós tínhamos uma gravidez que estava no 8º mês e uma estava no 5º. Você imagina a cabeça da pessoa. Nossa. Então, é desde uma preparação para esse lar, para receber essas crianças, mas a nossa parte emocional mesmo. Então, às vezes as pessoas ligam para querer saber como é que é todo esse processo. Gera uma ansiedade, gera. Claro. Tem uma gravidez acontecendo do outro lado do mundo e você não sabe. A qualquer momento você pode receber a ligação que essa gravidez foi interrompida, que foi o caso, nós perdemos uma das gravidezes. Então é um misto aí de sensações, de felicidade, de apreensão. Então, quando alguém me liga, eu não tenho a menor preguiça de dar as informações. Porque lá no passado alguém fez isso por mim, que foi esse casal de israelenses, que hoje um deles é o CEO dessa agência. Ele voltou para Tel Aviv e ele fala assim, Pedro, desculpa te incomodar, não incômodo nenhum. Exatamente. Eu acho que isso é uma parte, é uma missão que Deus me atribuiu na Terra. Amém. E eu faço isso assim com uma alegria, até mesmo porque eu tentei. A minha vida é diferente da do Jantos. O Jantos tem agenda, ele tem horário, ele tem pessoas esperando ele ali. Se você me ligou, de repente, Luiz, eu não posso conversar com você agora. Mas, se embora da tarde você pode me ligar, pronto. E hoje, a gente já sabe quais são as maiores curiosidades. As perguntas que realmente deixam as pessoas... E aí, esse filho é seu filho biológico mesmo? Você fez um teste de DNA? As pessoas têm muita... Sim. Embora isso, depois que você tem o filho, isso não faz a menor diferença. Se o DNA é seu, se o DNA é do meu marido, não importa. Com certeza. Isso é uma bobagem. Ou se o filho é adotivo, isso não tem a menor diferença. É o amor que Deus lhe entregou ali, que é realmente o eixo dessa grande história. Então, às vezes, a pessoa, quando ela vai entrar, ela fica com medo de um material genético que foi usado, não ser a dela. A pessoa não está errada, porque realmente está sendo prometido uma coisa e ele quer saber se há uma comprovação. Eu falei, porque, na verdade, tem que ter, até mesmo porque para você sair com a criança lá do exterior para o Brasil, para saber se não é um tráfico, né, internacional, você tem que fazer o DNA, você tem que mostrar ali a paternidade daquela criança e tudo mais. Mas a pessoa fica curiosa porque ela desconhece o processo. Sim. E não me custa nada
a virar para que eu vou falar assim, pergunta a agência que às vezes vai te responder. Eu passei pelo processo. Claro. O que me custa responder? Então, o foco da sua pergunta foi com relação às crianças. Essas crianças mudaram todo. O meu hábito, que antes, como eu te falei, a gente praticamente não tinha uma vida social muito ativa em Valadares, era mais comercial, então virou um outro foco. Hoje, inclusive, os grandes amigos são as pessoas que têm filhos da mesma idade da gente. As coisas vão mudando. É porque como eu vou lhe acompanhar para um show lá na exposição num dia que só tem uma grande... Eu tenho que ir num dia onde vai ter um camarote que vai ter criança, essas coisas assim. Então, vai se mudando. Então, as crianças mudaram tudo em nossa vida. E eu, como ser humano, a parte espiritual, que eu já me considerava um ser humano com muita autoconsciência, um ser humano que teve uma enxurrada gigantesca de amor, através de minha mãe, né, e de meu pai. Eu tenho 4 irmãs que são, assim, fabulosas, que são indescritíveis. Sim. Então, era difícil de dar errado. Sim. Eu vim de um berço, assim... Quando eu digo isso, as pessoas pensam assim, ele foi... Quando eu tô falando um berço de amor. Sim. É de família humilde. Mas com muito amor. Esse final de semana, por exemplo, eu fui para Mantena. Eu fiquei na casa onde, quando minha mãe faleceu, eu morava. Não é uma casa com piscina, não é nada. Mas ali me lembra mais do que isso, mais do que qualquer dinheiro pode trazer na vida. Me lembra aquele mar de amor. Aquilo ali, quando eu vejo alguém frustrado, que seja, falando mal do concorrente e tudo mais, eu falo assim, tadinho, que pena, não teve amor na vida, não teve a base que é tudo. Então, esse amor que eu estou passando hoje para os meus filhos, eu sei que, inclusive, eles vão ser bem-sucedidos, porque eu acho que o amor é a base de tudo. Não apenas o amor pelo que você faz, o amor que você coloca em tudo. E se você recebeu desde o início amor... Não tem erro. Não tem erro. Então, essa história, essa construção, ela veio de um todo. Você ter tido isso lá na sua família. Para você montar a sua empresa, você teve grandes colaboradores, pessoas visionárias. Para você ter sua família, ter um parceiro, um marido que realmente seja humano e tenha realmente princípios para que se respeite e tudo mais. Porque as pessoas, em todas... Hoje em dia existe muito mimimi, muito coitadismo disso e daquilo. Eu não gosto muito disso. Sim. Eu não me apego. Quando eu vejo alguém falando de muita revolta, eu acho uma bobagem. Eu acho que a gente independe de um monte de coisas aí da vida para que nossa felicidade seja plena. Então, eu e Janderson sempre respeitamos muito o próximo para que nos respeite. Eu não acho que tenha necessidade de eu sair com ele de mão dada para mostrar para o mundo que eu sou feliz. Que, aliás, eu acho que até num casal hétero, a pessoa está se beijando na porta de um estabelecimento. Eu acho desnecessário. Eu acho que isso não mostra a intensidade de uma relação ou construção de um amor. Então, e tem pessoas que se revoltam com isso. Sim. E a gente não sabe o quanto essas pessoas também foram agredidas. Então, eu agradeço muito a Deus, porque as pessoas que fizeram parte de minha história me protegeram, me conduziram, me fizeram refletir e, principalmente, entender que eu precisava, para que eu tivesse o respeito, eu precisava realmente estar respeitando o próximo. E isso, como eu ia lhe dizer, eu encontrei alguém que pensa como eu. Uma pessoa divertidíssima, sim, maravilhoso, já ser mais novo que eu, mas fabuloso, mas que tem o foco, o eixo, é o amor, é o respeito. E por isso que damos tão certo, porque realmente essas coisas que os opostos se atraem, sim, eu não concordo muito, não. Eu, principalmente em índole e em prazeres, o que nos traz alegria, eu acho que tem que ter uma comunicação, sim. E se está oposto, vão conseguir chegar a um consenso, porque ninguém é feliz o tempo, sim, todo tendo atrito. Como assim? Se eu sou oposto, eu vou ter atrito o tempo todo. Que história é essa? Grande história, magnífica, renomada, conceituada
conhecer a história de quem faz história. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra poder conhecer a sua história, principalmente a história de quem faz história. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Foi uma grande honra. Até mais, meu querido. Eu agradeço. É engraçado esses momentos aqui que faz a gente resgatar. Sim. Aí. Tem uns gatilhos de histórias. Esse é o intuito. Que fica até se perde, sim, porque a vida fica muito corrida. Mas olha, parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço demais. Tamo junto. E eu espero sempre que vir aqui ter histórias positivas para inspirar. Com certeza, e foi mais uma inspiração. E a sua vida, a sua pessoa, a sua empresa e a sua história é mais do que uma inspiração. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Com essa super entrevista, com essa super história, vou encerrando mais um episódio do inesquecível Resenha Cast de hoje com o empresário Pedro Maciel Filho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.